Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde fazemos por descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pomo, comigo estão os craques do costume a quem o futebol dá poucas férias. Olá, Tomás da Cunha. Olá, Diogo. Olá, o Rui também. Olá a todos. Viva Rui Malheiro. Viva Diogo, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos seguem. Em semana de arranque da edição 2025-2026 do campeonato, que teve mais pressa para começar do que as principais ligas europeias, cá estamos para lançar as bases deste regresso aos pontapés da bola em Portugal. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o 3º livro. Expresso. Liberdade para pensar. Começando pelo particular, para depois irmos ao geral, falemos do bicampeão Sporting, acabadinho de perder a Supertaça para o maior rival. Com a benesse de ter uma pré-época, Rui Borges tem feito por implementar o seu preferido 4-2-3-1, embora com nuances diferentes dependendo do momento de jogo. Tomás, terá a equipa do Sporting os jogadores com características ideais para o treinador não largar esta aposta no sistema que mais gosta? Esse 4-2-3-1 depois na prática não se reflete exatamente, aliás na forma como o Sporting ataca. Vemos que o lateral direito em geral tem ficado um pouco mais baixo participando na construção, com o Morita também a lateralizar sobre a esquerda e no fundo a ideia de ter o lateral esquerdo mais profundo e o lateral direito um pouco mais baixo, com Jenny Catamo ou Giovanni Kenda mais abertos. Parece-me que esta é a ideia base de Rui Borges para a temporada. Acho que o Sporting tem tentado fazer alguns esforços para moldar o plantel a essa ideia tática, mas não sei exatamente se com o excesso de opções, e muitas vezes quando falamos da questão da reformulação do plantel levamos para as entradas, mas eu acho mesmo que há jogadores a mais neste momento para que o Sporting pretende. E volto a falar da questão do lado direito. É provável que até saiam alguns jogadores, mas desde logo não vejo um espaço natural para um De Bast, que o Rui Borges disse que ia ser um grande médio e agora vai jogar onde? Não se sabe exatamente. Claro que pode jogar como central em dupla, mas aí já era necessário deixar cair Diomande, por exemplo, que não faz qualquer tipo de sentido, até pela diferença de características. A mesma questão em relação ao Giovanni Kenda, que continua a ser preterido para jogar o Jenny Catamo. Não sei se há aqui algo estratégico por ter sido vendido ao Chelsea. Acho que o potencial futebolístico de Giovanni Kenda merece mais protagonismo e provavelmente vai ganhá-lo ao longo da temporada. Depois, além da questão da construção, que o Sporting até tem melhorado nos últimos jogos, quer contra o Villarreal, quer na Supertaça contra o Benfica, houve boas saídas, lá está, aproveitando os movimentos de Morita para criar a dúvida na pressão adversária, também tendo o Pedro Gonçalves mais ativo a receber entre linhas e depois a utilizar Arder como pivô. Mas a verdade é que o Sporting tem pouca chegada ao último terço, pouca criação de oportunidades. Se somarmos os jogos de pré-época e esta Supertaça, e eu reconheço que de facto o Sporting foi superior, não foi tão superior quanto isso, não foi uma questão de superioridade que justificasse marcar vários golos, isso não aconteceu. Por isso acho que é o tema mais urgente a resolver. Como é que o Sporting vai ser uma equipa? E não vamos comparar com o início da última época, onde o Sporting de facto tinha muita diversidade e um grande potencial ofensivo, mas como é que o Sporting vai ser uma equipa dominadora, versátil e criativa e sobretudo consistente desse ponto de vista? Porque o que temos visto até agora, e claro que há uma mudança de temporada, mas o que vimos até agora foi um Sporting que, quando se encontra em vantagem, normalmente prefere controlar e não acelerar na procura de mais golos, e essa tentativa de controlo defensivo trouxe vários dissabores ao longo da última temporada, e isso tem forçosamente de mudar. Rui, falando das chegadas à frente do Sporting, da procura de golos e do ímpeto ofensivo, é inevitável não falarmos de Luís Soares, porque foi contratado para ser o substituto da grande saída do Sporting e do campeonato português, que é Gyökeres. Vês que será uma solução já no curtíssimo prazo para o arranque do campeonato? Terá tempo para se acostumar à equipa? Sim, aliás, bastou ver que após 3 treinos, ou 2 treinos, se quisermos, o impacto que teve com a sua entrada na Supertaça. Não vou dizer que foi superior àquele que o Arder teve durante todo o jogo, mas se o dissesse não estaria a mentir. Mas isso seria um bocado, e é um bocado complicado para o Arder estar a assumir uma tarefa que não é exatamente para a qual está preparado
neste exato momento. Suceder Gyökeres é uma tarefa pesadíssima, seja para quem for. Este será o primeiro campeonato pós-Gyökeres, isso mostra um impacto de um jogador tremendo no campeonato nacional e no desenvolvimento e na resolução dos últimos 2 campeonatos nacionais, e creio que o Sporting partirá muito dessa base. Agora, o Sporting não pode procurar ou continuar a procurar a jogar com um avançado pensando que é o Gyökeres esse avançado, não é, o Arder seguramente não será, e sobretudo nós tínhamos tocado aqui num aspecto muito importante na semana passada, o Arder está claramente preparado para fazer movimentos mais abertos a partir da esquerda em direção ao meio. Serve para tarefas simples, acima de tudo. O primeiro toque do Arder é muito imberbe para uma equipa como o Sporting, e para ser titular numa equipa como o Sporting. As próprias definições dele a partir do corredor direito também não são as melhores, são muito precipitadas. Creio que há um trabalho óbvio para o jogador desenvolver, foi um investimento muito forte por parte do Sporting, creio que não é, e está longe de ser um investimento perdido, mas é um jogador que precisa de mais tempo. Agora, aquilo que se viu em Luís Soares no espaço que jogou na Supertaça, foi um jogador inteligente, por exemplo, a buscar as entrelinhas, algo que Arder não é nem nunca será, sabe fornecer apoios frontais, e isso foi muito importante para a ligação com o Dibas quando o Dibas entrou. O Dibas foi o jogador que o encontrou melhor, e também cá está o tal papel que o Dibas poderá ter, será muito importante em termos de defesa central construtor, mas não pode ser o defesa central pelo meio, porque normalmente o Sporting, independentemente da mudança de estrutura para 4-2-3-1, continua a atacar preferencialmente com uma linha de 3. Agora, Dibas é um jogador completamente diferente de Dioman. Dioman tem uma dimensão física que Dibas nunca terá. Será um jogador que terá muito mais dificuldades, o Dibas, na defesa da área, mas... Ainda por cima o parceiro é Inácio, que é um jogador na mesma linha. Exatamente, e esse aspecto não só é preponderante como é decisivo, porque também se formos a olhar e se o Sporting acabar por estabelecer o Vadjanidis como lateral direito, teremos que perceber quem é que será o lateral a ficar mais vezes, porque baixar Yulman para uma construção a 3 está visto que não é uma boa perspectiva, e Yulman é claramente um jogador para jogar nas costas da linha avançada adversária, à frente do conjunto de médios do adversário, e é claramente aí que se sente mais confortável, e é claramente dentro do bloco adversário que é capaz de criar mais desequilíbrios para a equipa do Sporting, e creio que esse aspecto é um aspecto importante. Diante do Celtic correu mal a experiência com o Yulman a baixar para o espaço entre os defesas centrais. Nos 2 ou 3 momentos em que aconteceu diante do Benfica, claramente que se sentiu a falta de Yulman na zona central do meio campo. Mas voltando à questão do ponta de lança, o Luís Soares obviamente não é um emo do Gyökeres, não há emos do Gyökeres. Agora, aquilo que me parece é que é um avançado que tem muito mais a oferecer à equipa do Sporting do ponto de vista ofensivo. É um avançado que, para além daquilo que mostrou na Supertaça, ou seja, a capacidade para jogar entre linhas, a inteligência para fornecer apoios frontais, tem também mobilidade, tem também agressividade no ataque ao espaço, não tanta como o Gyökeres no assalto à profundidade, mas mesmo assim é um jogador que, mesmo tendo uma técnica algo estranha, é um jogador muito incisivo a surgir em zonas de finalização, e creio que essa capacidade que tem também para conduzir a bola será muito importante para depois chegar às zonas de definição e finalizar. Portanto, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o Luís Soares será o titular do ataque do Sporting, provavelmente até já diante do Casa Pia. Se não for diante do Casa Pia, será claramente na jornada 2 ou na jornada 3, porque vai jogar diante do Casa Pia, mesmo que não seja como titular, mas eu acredito mesmo que será como titular. Depois reforçar uma ideia do Tomás, que me parece uma ideia mais legítima desta pré-temporada do Sporting. Ficam muitos pontos de interrogação. O 4-2-3-1 só pode ser visto do ponto de vista estrutural, ou seja, não é um organismo vivo. Aquilo que é um organismo vivo é a forma como o Sporting se vai transformando em diferentes estruturas, ou seja, a adoção de uma multiestrutura, porque na verdade o Sporting constrói preferencialmente a partir de uma linha de 3, muitas vezes recorrendo ao 3-2-5 que utilizou e utilizava com Ruben Amorim, e é assim que a equipa se sente claramente mais confortável do meu ponto de vista. Quando fixa uma construção a 4, muitas vezes ou quase sempre é com o Morita a baixar para o espaço centro-esquerda ou esquerda, preferencialmente esquerda para o Gonçalo Inácio se manter no centro, e a verdade é que do ponto de vista defensivo temos visto um Sporting que inicialmente defendia mais em 4-4-2, mas diante do Benfica não teve qualquer prurido em fazer uma linha de 5 e defender em 5-2-3. Portanto, esta questão da mudança de estrutura do Sporting não é uma mudança clara de estrutura, ou seja, é a adoção de uma multiestrutura, o que não é muito diferente
aquilo que vimos do Sporting, e volto a dizer, a zona de confronto do Sporting em termos de construção está claramente na linha de 3 atrás, não tanto na linha de 4, e sobretudo há um aspecto que também me parece muito importante salientar, que o Tomás salientou, que é a questão do plantel do Sporting estar neste momento demasiado longo. Eu não sei se o Sporting necessita de um extremo com as características de Jota Silva, embora hoje haja notícias dissonantes sobre a chegada ou não a do Jota Silva ao Sporting. Não me parece que seja uma prioridade, não me parece ser um jogador... aliás, parece-me, e já o tinha tocado na semana passada, que Rui Borges precisa de conhecer um mercado fora do mercado do Vitória Sport Clube da temporada passada, e creio que esse aspecto é um aspecto essencial na forma como o Sporting olhou para o mercado, porque deu muito valor àquilo que eram as opiniões do treinador. Não percebo muito bem a aquisição de Ricardo Mangas com Maxi Araújo e Mateus Reis ainda no plantel, e sobretudo vejo uma sobrelotação do corredor direito que até levou, e vejamos este contraste, é certo que Mateus Reis não estava disponível e o Ricardo Mangas também não, mas Ricardo Gaia acabou a Supertaça como lateral esquerdo, lateral ala esquerdo, e a verdade é que foi muito desconfortável para o Sporting, numa fase até em que procurava encostar ao Benfica às cordas, ter Ricardo Gaia como lateral esquerdo, lateral ala esquerdo, o que não faz o mínimo sentido. O Arda está um pouco como o Samu para o Porto, são dois avançados muito irregulares tecnicamente na forma como ligam com a equipa, não é que não tenham já deixado bons momentos nesse sentido, e aliás, se os dois fossem titulares, no caso do Porto é mais provável que o Samu seja titular, são avançados que vão sempre dar presença, vão sempre contribuir para alguns golos, ter alguns registros. Agora, é preciso equilibrar essa balança e perceber se realmente o que têm de bom compensa o que têm de mau em equipas grandes, sobretudo em equipas que vão sempre orientar muito o jogo para a criação a partir dos interiores. Pedro Gonçalves e Trincão no Sporting, Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Froholt no Porto. Eu acho que é necessário ter um avançado que consiga casar melhor, também arrastar alguns defesas com outro tipo de inteligência, para que depois esses jogadores consigam atacar as zonas de finalização. Por isso, acho que quer no caso do Sporting, quer no caso do Porto, não é a solução ideal. Relembrar que o Sporting é quem inaugura a Liga em Rio Maior esta sexta-feira contra o Casa Pia. No Benfica, a principal carência neste momento será de criatividade. Chegaram os reforços Richard Rios, Enzo Barrenechea, Ofranho e Ivanovic, mas nenhum será capaz de ser um isqueiro de ideias no ataque para os encarnados, alguém que dê às jogadas uma faísca que ligue tudo. Rui, se por acaso o Benfica não resolvesse esta questão de contratar um jogador que dê muita criatividade ao jogo ofensivo da equipa até ao fecho de mercado, seria demasiado arriscado enfrentar esta nova época só com Pavlidis como a maior a referência de criatividade ofensiva, sendo um avançado? Sim, até porque não tenho grandes dúvidas que o Benfica vai acabar por jogar com dois avançados. O Pavlidis e o Ivanovic vão formar uma dupla de ataque, não faz sentido de outra forma. Agora há um problema, é a operacionalização de uma estrutura com dois avançados com Bruno Lage como treinador, porque a verdade é que sempre que Bruno Lage recorreu a uma estrutura com dois avançados, nunca correu particularmente bem. É certo que Pavlidis e Ivanovic têm características diferentes dos outros avançados com quem Bruno Lage conviveu até ao momento na sua carreira, mas principalmente falo do Benfica, da primeira e da segunda passagem. Agora, aquilo que me parece-me importante é como conseguir conciliar Pavlidis e Ivanovic, e vamos ver se não será já adiante nisso na quarta-feira que isso terá que acontecer face à última notícia de que é a lesão do Kerem Aktürkoğlu, que está em dúvida, para além da questão de uma possível transferência para o Fenerbahçe, que me parece um processo algo confuso, porque também envolve ou envolverá Florentino, e será estranho que o Benfica esteja a reforçar um possível adversário na eliminatória seguinte da Liga dos Campeões, que dará o acesso à grande competição, à fase de campeonato da Liga dos Campeões. Agora, sim, há um déficit claro de criatividade, sempre houve, na verdade, na equipa do Benfica, e até em muitos momentos Carreras foi o responsável pela diminuição desse déficit de criatividade, e hoje em dia o Benfica não tem um lateral com o perfil de Carreras, nem à esquerda nem à direita, que possa garantir essa capacidade de o Benfica entrar no meio campo ofensivo em condução, com critério, com criatividade, uma forma também de desbloquear os jogos. E aqui também tenho que incluir, obviamente, Cockchu, porque o Benfica neste momento não tem nenhum médio com o perfil de Cockchu, não é um médio que me excite particularmente, mas a verdade é que em termos de rendimento a nível do Benfica, tirando se calhar alguns grandes jogos, não foi assim tão soporífero como parece, para dar a ideia quase
de um negócio a 5 anos, que só será pago daqui a 5 anos, que me parece excessivo, sobretudo para um jogador que era titular na equipa do Benfica. Agora, aquilo que me parece óbvio é que o Benfica, no curtíssimo prazo, e acho que não vai esperar por 31 de agosto para o fazer, vai contratar pelo menos um jogador criativo. Esse jogador irá ser muito importante no desenvolvimento do 4-4-2 do Benfica, ou até na possibilidade do Benfica vir a utilizar como a estrutura preferencial, um 4-3-1-2, em que poderia juntar Oshnes, Barrenechea e Rios como tridente de médios, à frente depois um médio criativo no apoio aos dois avançados. É uma solução. A outra é aquela que será mais previsível dentro da previsibilidade de Bruno Lage, que é jogar em 4-4-2, com o Oshnes a jogar sobre um corredor lateral e o outro criativo a partir de um corredor em direção ao corredor central e no apoio mais direto aos dois avançados. Aqui acredito que o Pavlidis será mais importante como um segundo avançado que depois também aparece em zona de finalização, independentemente do Ivanovic, que me parece mais talhado para atacar a profundidade, também poder desempenhar esse papel de segundo avançado, como aconteceu em algumas situações, também em combinações com um avançado completamente diferente de Pavlidis, que é o caso do Promise na equipa do União Saint-Gilloise. Tomás, com a saída do Cockchu, falou-se muito que o Benfica tentou contratar João Félix e Brahim Dias, que não são propriamente substitutos ideais para um médio, não é? Não, o Benfica do meio campo para trás tem a coisa definida. Já se percebeu que a construção vai mudar, trazendo o Enzo Barrenechea para um papel de médio entre os centrais muitas vezes, ou numa zona mais baixa para ver o jogo de frente, para gerir os tempos de ataque, e chamou a atenção para na forma como para a Supertaça, na forma como o Enzo Barrenechea muitas vezes esperava a pressão para que os centrais alargassem também, jogando alguns passos por dentro. É um líder de ataques que o Benfica não tinha exatamente, porque o Cockchu, embora fosse a referência de construção à esquerda, era um jogador de aceleração puramente. E isso muda bastante os tempos de ataque do Benfica. Portanto, a coisa está definida e o Enzo Barrenechea será sempre protagonista nesse sentido. Do meio campo para a frente, eu acho que é a equipa que tem as coisas mais em aberto, falando, claro, dos candidatos ao título, porque não sabemos se vai jogar com 2 pontas de lança, e se for essa a ideia, eu acho que a dupla Ivanovic-Pavlidis tem potencial, sem dúvida, mas depois, para já, sobra o Henrique Araújo, como ponta de lança mesmo. E não é um jogador que dê garantias absolutas, mas não seja porque não é um jogador com um grande estatuto de Benfica, em muitas provas dadas nesse sentido. Por isso, se fosse esse o caminho, poderia ser necessário o outro ponta de lança, porque imaginando que o Ivanovic ou o Pavlidis têm algum problema físico, depois, para manter as características da equipa, seria necessário recorrer ao Henrique Araújo e eventualmente nem haveria alternativa no banco. Depois, há outro tema que... Verdade, é aqui a questão, e creio que concordarás, Tomás, será uma alteração de estrutura quando um deles estiver indisponível. Exatamente, e era aí que ia chegar. A falta de criativos do Benfica parece-me evidente, nomeadamente uma referência de ligação na zona central do meio campo. O João Félix já foi, mas um jogador nessa linha que possa colar os médios que o Benfica tem com as figuras ofensivas, e não vejo uma eventual dupla Ivanovic-Pavlidis estando em campo como uma dupla típica de ponta de lança 9 e segundo avançado. São jogadores que podem assumir diversas funções dentro da mesma partida. Agora, acho que o Benfica não pode dar-se ao luxo de abdicar de contratar essa figura criativa, um jogador para abanar com os jogos, sendo como titular ou como suplente. Depois, há uma questão de afirmação que o Benfica não facilitou propriamente, dos jogadores como Sheldrup e Prestiani. Por isso são jogadores que estão quase no grau zero, não é exatamente no grau zero, mas também não é muito longe disso. Jogadores muito desacreditados, que não se sabe muito bem aquilo que podem dar, porque teoricamente, com o tempo de Benfica que já têm, podiam ser pelo menos uma parte ativa do plantel que dariam alguma segurança para atacar a temporada, mesmo reconhecendo que falta o tal 10/médio ofensivo que possa jogar. Depois, nesta altura e com o tempo a passar, não sei se o Benfica quer um jogador que possa ocupar o lado direito e jogar por dentro, se quer 2 jogadores que possam compensar essas lacunas, porque não me parece viável ter o Auschwitz sempre como titular. Acho que em determinados jogos o Benfica também vai precisar de outras coisas, até para permitir que o Auschwitz não tenha uma sobrecarga tão grande como teve nos últimos tempos. Há 3 pontos que me parecem importantes salientar em relação ao Benfica. Uma é o primeiro, o Tomás acabou de falar nele. Eu creio que o Sheldrup, se quisermos no plano de lá, estará, se calhar no elevador, se olharmos para o elevador, estará no -1.
o que me dá a entender que Skeldorp pode sair até ao final do mercado, o que seria um desperdício tremendo para a equipa do Benfica, até em termos futuros, porque é um jogador que me parece ter uma qualidade absolutamente indiscutível. E o Benfica também deveria ter alguma cautela com as reformulações totais. É que saindo o Aktürkoğlu, imaginando, saindo o Skeldorp, com o Bruma lesionado, mudando estruturas, mudando praticamente tudo do meio campo para a frente, é uma missão muito mais complicada, com um mês de agosto sobrelotado e depois outros que aí virão também sobrelotados. Torna-se muito difícil desenhar a equipa com processos bem cimentados para atacar a temporada. Sem dúvida. Isso aconteceu o que aconteceu ao Porto na época passada. Exatamente, sem grande tempo para treinar, com jogadores desconhecidos que têm de formar relações, e isso dificulta, claro. Depois, o segundo ponto, e concordando inteiramente com o Tomás, e só para concluir, o Bresciani pode ser, em algumas ocasiões, aquele elemento de ligação entre o meio-campo e o ataque. Não me parece, é claramente talhado para jogar a partir do corredor esquerdo, como aconteceu na Supertaça, e aí não compreendi porque é que entrou Bresciani e não entrou Skeldorp. Não me pareceu fazer grande sentido. Ponto 2, há um aspecto que também me parece muito importante, que é o Tomás Araújo estar de fora. A possibilidade de regresso do Tomás Araújo vai criar ali uma interrogação na defesa do Benfica, e não sei se em alguns momentos o Bruno Lage não irá adotar, e cada vez são menos as equipas que jogam em 4-4-2 clássico, se não irá adotar em algumas circunstâncias uma defesa a 3 com os 3 defesas centrais. Eu sei que não há exatamente um quarto defesa central para a equipa do Benfica, mas em algumas ocasiões parece-me possível que isso venha a acontecer, até pelas debilidades interiores, se quisermos, dos 2 laterais atuais do Benfica, Dedić à direita e o Dal à esquerda. E depois o terceiro ponto, eu acho que é a hipervalorização do Richard Rios. O Richard Rios fez uma primeira parte muitíssimo fraca diante do Sporting. É um jogador que abusa da condução e, sobretudo, de um drible muito futsal, que tem a ver, obviamente, com as suas características. Na segunda parte, quando procurou pensar mais o jogo, a sua produção aumentou consideravelmente, acaba por estar até na origem do gol do Benfica com um ótimo passe, mas há sobretudo que procurar equilibrar aquilo que Richard Rios pode realmente oferecer de bom à equipa do Benfica, não o tornar, como está a acontecer por parte de alguns adeptos do Benfica, numa espécie de deus desta equipa do Benfica, e ainda por cima potencializando algo que me parece supérfluo, como é a sua dimensão física, só a dimensão física, e a alegria que veio para o balneário, e isso foi publicado e não foi desmentido por parte da equipa do Benfica. Portanto, creio que a estrutura do Benfica também está a gostar deste endeusamento do Richard Rios, mas o Richard Rios tem muito que evoluir para, quando estiver exatamente no mesmo nível físico dos outros jogadores, fazer a diferença não só do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista técnico e tático, onde tem carências que precisa de colmatar. Ou seja, o Richard Rios não pode ser o Richard Rios da primeira parte da Supertaça, mas sim, sobretudo, aquele da segunda parte, em que conseguiu em vários momentos pensar o jogo, ajudar o Benfica a ligar mais o jogo por dentro, algo que foi muito difícil o Benfica conseguir, e também ter essa capacidade que ele tem de conseguir variar o centro do jogo rapidamente e perceber, por exemplo, estes movimentos que o Pavlidis faz de dentro para fora, como o Ivanovic irá fazer muitos movimentos também, muito possivelmente, de fora para dentro e também de dentro para fora em algumas ocasiões. E esse aspecto, ser um jogador mais cerebral e não um jogador tão individualista que perde tantas vezes a bola através de atitudes que, do meu ponto de vista, são irrefletidas, e da tal sobredimensão que ele tem na cabeça, que tem do ponto de vista físico, mais do ponto de vista técnico, que não tem assim tanto do meu ponto de vista. Eu creio que é muito importante saber equilibrar e saber entrar com o Richard Rios nesta equipa do Benfica, com, se quisermos, mais cérebro, porque faltou claramente na primeira parte do Benfica no jogo da Supertaça, já tinha dado indícios disso no Eusébio Cup. Portanto, há que saber introduzir Richard Rios nesta equipa do Benfica e, sobretudo, ele nem é um flop, como alguns adeptos reagiram após a primeira parte do jogo, nem o super jogador que pensam que é, quer no jogo da Eusébio Cup, quer no jogo diante do Sporting, e neste herói de capa e espada que agora surgiu, ou neste caso óculos de sol e espada, que surgiu no final do jogo da Supertaça. Sobre o Richard Rios, muito rapidamente, é um médio de insistência e de energia, e vai sempre provocar coisas no jogo.
é uma questão de equilibrar com quem joga à volta. O Enzo Barrenechea, por exemplo, é um médio muito mais cerebral, falta percebermos depois o resto do ataque do Benfica, mas por exemplo o Washington é um jogador de segurança, de baixo risco, portanto há espaço para introduzir um jogador que traga mais rebeldia ao make-up ofensivo do Benfica, e pode ser muito útil em jogos onde existe alguma monotonia, alguma dificuldade para mudar o ritmo. Depois vai ser necessário de facto perceber as zonas e os momentos em que pode arriscar, é isso mesmo, em vez de optar pela segurança, mas na essência não é um jogador de segurança, longe disso. Isso. O Benfica, que adiou o jogo na primeira jornada contra o Rio Ave para setembro por causa das suas obrigações em tentar chegar à Liga dos Campeões, e já que aqui estamos... Agora, sim, força. Eu acho inadmissível que só exista, à hora que estamos a gravar, uma jornada do campeonato marcada. Sim. Não acontece em mais lado nenhum, portanto, eu costumo ser tolerante com os argumentos que vou ouvindo, mas vá lá, joga-se competições europeias em todo o lado. Sou favorável ao adiamento coerente das equipas que têm obrigações europeias para tentarmos fazer alguma coisa pelo futebol português, mas isso não pode justificar tudo. E para além disso, os jogos europeus já estão marcados, e as datas estão marcadas e as horas de jogo já estão marcadas. É muito difícil gostar e seguir o futebol em Portugal. E cá continuamos sem saber a que horas vão ser os jogos da segunda jornada do campeonato. Sem dúvida, nem os dias. Portanto, os treinadores vão partir, estão neste momento a preparar a primeira jornada sem saber em que dia é que jogam os treinadores, os adeptos, os média. Óbvio, tudo, o marketing só funciona quando as coisas realmente são bem feitas e bem pensadas. Claro que sim. Para embrulharmos aqui o tema Benfica, nós estamos a gravar à terça-feira e amanhã os encarnados começam a sua terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o Nice, de França. Tomás, o que é que se pode esperar deste adversário? É uma equipa difícil que mantém grande parte da base vinda da época passada com o Franquese, que já tinha feito um excelente trabalho ao serviço do Lens, um clube que foi projetando bastante no panorama francês. Não é uma equipa que tenha muita individualidade na comparação com o Benfica. Acho que o Benfica individualmente tem um plantel mais apetrechado, ainda por cima o Guessin, uma das figuras do plantel, não vai estar, e até se fala de uma transferência que deverá acontecer para a Premier League. Está de volta o Terem Moffi, que é um avançado com provas dadas, mas vem de uma época de ausência por lesão. É um jogador muito possante que pode dar trabalho à equipa do Benfica. Depois, seguramente, o Nice vai tentar pressionar um pouco mais nos primeiros minutos, mas depois pode oferecer mais a bola ao Benfica e explorar um jogo mais vertical. E essa pode ser a grande dificuldade, porque eu acho que neste momento o Benfica está talhado para o conforto quando baixa mais as linhas. Aliás, contra o Sporting aconteceu exatamente isso, mas pode ter alguma dificuldade, sim, no momento de transição e com mais espaço nas costas dos médios e dos centrais. É verdade. Depois, o Nice assume quase sempre um sistema com 3 centrais, varia um pouco na disposição daí para a frente, seja com 3-5-2 ou então com mais um médio, mas provavelmente será uma equipa a entregar mais iniciativa ao Benfica, e essa é a grande questão, porque com um meio-campo tipo que Bruno Lage apresentou na última partida da Supertaça, num jogo mais equilibrado e dividido, não foi o suficiente para o Benfica criar grandes desequilíbrios no adversário. Aqui o ideal seria conseguir um resultado favorável para gerir a segunda mão de outra forma no Estádio da Luz, sabendo que o Nice é uma equipa perigosa, projeta bastante os dois alas. O Benfica pode mais uma vez assumir uma linha de 5 em momento defensivo, mas é preciso ter alguma cautela com este Nice, sobretudo na questão do meio campo, com um jogador como o Guanani, que consegue soltar-se para chegar à criação, e insisto na questão do Terem Moffi, que é um avançado com potencial, que ainda está a recuperar ritmo físico. Depois, defensivamente, é uma equipa que muitas vezes assume marcação individual com algumas dificuldades, por isso vamos ver como é que o Benfica consegue desequilibrar, sabendo que o Aktürkoğlu está em dúvida. Rui, hoje já li um texto teu no Record, e para nos focarmos neste ponto, a avisares que é preciso ter muito cuidado com as transições rápidas e contra-ataques do Nice. Sim, é o ponto em que são claramente mais fortes, para além da organização defensiva. Eu tive a oportunidade de ver os 3 jogos da pré-época, e a verdade é que a organização defensiva coriácea das equipas normalmente o AS apresenta, quer no LAN, que levou da Liga 2 até à Liga dos Campeões, o que é absolutamente brutal, até porque foi vice-campeão no ano em que levou o LAN à Liga dos Campeões e voltou a ter um trabalho de excelência no Nice. É muito baseado na organização defensiva coriácea, e aqueles 3 jogos que vi, o São Paulo não é um jogo que
foi o único jogo que perderam na pré-temporada. Não é um jogo relevante, porque aproveitou para colocar principalmente segundas linhas, mas o jogo diante do Feyenoord e principalmente o último jogo diante do Sheffield United mostrou que a equipa ainda não está tão carburada do ponto de vista da organização defensiva, o que tem a ver com várias baixas, quer na defesa, quer no meio campo, o que me parecem importantes para retirar alguma solidez. E ainda tem o Dante a jogar ali quase como e esse é um problema para o Nice, e terá que o Benfica saber aproveitar muito bem, e acho que aí poderá ser um ponto importante para o Benfica, nomeadamente se não houver a Turoglu, porque quase que obriga Bruno Lage, e eu obviamente acreditaria que Skeldrup seria a melhor opção para jogar, mas acho que já percebi que não irá jogar, para a dupla Ivanovic-Pavlidis poder funcionar e poder criar desequilíbrios. Dante tem muito problema no controle da profundidade e no controle da largura, portanto o Benfica tem muito espaço pelo corredor direito para explorar, e creio que passará muito por aí também a capacidade do Benfica a ser incisivo. Agora, é aquilo que o Tomás disse, os primeiros 10, 15, 20 minutos são feitos por uma pressão muito alta por parte do Nice, muito individualizada, e creio que o Benfica vai ter aqui 2 pontos de vista, ou seja, o primeiro é não cair no engodo de perder a bola em zonas perigosas. O segundo, há capacidade para superar a pressão do Nice, é preciso ser inteligente e sagaz a preparar o jogo. Bruno Lage normalmente é desse ponto de vista, e creio que se o Benfica superar a pressão até pode conseguir entrar a ganhar em Nice, e esse será um ponto essencial até para mudar aquilo que será um bocadinho o destino do jogo, que era o que Tomás dizia. Após os primeiros 15, 20 minutos, se o Nice não se adiantar ou se mantiver 0-0, vai haver um recuo claro de linhas, e depois a aposta na tal organização defensiva muito coriácea, ou seja, com as duas linhas muito próximas. Houve espaço, porque o Pablo Rosário não tem jogado, e à partida também não jogará dentro do Benfica, apesar de estar apto para o jogo, mas é um jogador que quer sair do Nice, e até o próprio Nice quer que Pablo Rosário saia. Portanto, falou-se no Porto até. Sim. Exatamente, e poderá até ser uma hipótese para o Futebol Clube do Porto, já que parece que Farioli ainda quer um número 6, e acredito que faz bem em querer um número 6. Agora, aquilo que me parece é que o Benfica, a partir daí, vai ter dificuldades, porque o Benfica não é uma equipa particularmente criativa em ataque posicional, não melhorou a esse nível, mas também não seria muito expectável sem o tal criativo que houvesse esse crescimento, e com a perda principalmente do Carreras, mas também do Cockchu. Mas o Benfica terá que ter cautelas, e sobretudo o momento-chave para essa situação é o Benfica conseguir ser criativo, variar bem o centro do jogo, e rápido e de forma fluida o centro do jogo, e depois também atacar com contundência as zonas de finalização, nomeadamente a zona de segundo poste, que por norma é a mais frágil na equipa do Nice. Depois, há outro aspecto que é muito importante o Benfica ter em conta, é que o Benfica não pode perder bolas de forma absurda diante do Nice, porque, cá está, era aquilo que dizia, e principalmente em relação ao Richard Rios. Esta equipa do Nice transforma uma recuperação de bola num lance de ataque em 4, 5, 6 segundos que acaba em finalização, e esse aspecto o Benfica vai ter que ter muito cuidado. É certo que me parece que a equipa do Nice vai ter a baixa do Guessin, que é o avançado mais completo da equipa, mas muito cuidado com o jogo exterior e com a penetração, quer do Klaus, principalmente do Klaus à direita, quer do Barda à esquerda, e depois a tentativa, muitas vezes um jogo direto em direção ao Mofi, com o apoio do segundo avançado. Não tendo o Guessin, acredito que o Janssen, que é um dos reforços para esta temporada, acabará por ser o titular na equipa do Nice. O favoritismo está do lado do Benfica, tal como o Tomás disse, e muito bem, o Benfica tem mais valias do ponto de vista individual que o Nice não tem, mas cuidado com o coletivo da equipa do Nice, apesar de me parecer, e fruto de ter visto os 3 jogos, mas volto a cingir-me à vitória diante do Feyenoord e à vitória diante do Sheffield United, em nenhum desses jogos a equipa do Nice apresentou a consistência do ponto de vista defensivo que apresentava na época passada, mas cá está, sempre forte na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque ou ataque rápido, e essa tal facilidade em 5, 6 segundos chegar à baliza adversária, e o Benfica terá que a travar, ou seja, estar preparado, sempre preparado para reagir à perda, e sobretudo ser inteligente a fazer faltas táticas para travar essa possibilidade. Klaus é jogador-treinador, já vem do lance com muito sucesso. Decisivo em ambos os clubes. É para mim a principal unidade individual desta equipa do Nice, ala direito, com um rendimento coletivo também fortíssimo, porque é um jogador que está envolvido em muitos golos,
principalmente como assistente, mas também tem capacidade de finalização, e esse ponto parece-me um ponto absolutamente determinante, e o Benfica terá que ter muitas cautelas com a forma como ele se vai desenvolver e projetar do ponto de vista defensivo, e depois não ter dúvidas na forma como anular a forma como o Nice chega às zonas de finalização, muitas vezes colocando 3-4 jogadores dentro da área, porque os interiores, e o Tomás salientou um ponto muito interessante, esta equipa do Nice, a temporada passada, jogava mais num 3-4-2-1 ou num 3-4-1-2, com variações para o 4-2-3-1 e 4-3-3. Tal como no lance, também era principalmente exatamente, assim. Exatamente, e esta pré-temporada apresenta-se num 3-5-2 com um médio mais defensivo, e aí eu creio que o Benfica pode explorar quando a equipa procura sair por trás. Não é uma equipa particularmente talhada para jogar em ataque posicional, mas o posicionamento do médio defensivo de costas ou seja, de frente para a sua baliza, mas de costas para a baliza adversária, pode permitir, e nomeadamente a um jogador como o Richard Rios, conseguir várias situações de antecipação que podem permitir ao Benfica logo metamorfosear a recuperação de bola numa contra-transição e ser veemente a atacar a baliza adversária. No Dragão operou-se a única mudança de treinador nos três grandes, e a pré-época do Porto com Francisco Farioli deixou sinais positivos. Montou uma equipa pressionante a todo o campo, que sabe o que quer, sair a jogar de trás, com calma, e tem no miolo um trio de jogadores cujas características se parecem complementar sem esforço. Tomás, será em Alan Varela, Gabri Veiga e na locomotiva, que já se mostrou ser a Victor Forholt, que o Porto terá a sua maior fundação para ter sucesso esta temporada? Sim, sem dúvida, mas abre um parênteses óbvio para a necessidade de juntar Rodrigo Mora a essa equação. Eu acho que, não sendo o sistema ideal, o 4-3-3, não de Farioli, o 4-3-3 de um modo geral, porque entendo o Rodrigo Mora como um segundo avançado, mas poderá fazer essa adaptação ao espaço do interior esquerdo, que joga mais adiantado na manobra do Porto, e crescendo defensivamente pode adaptar-se a essa função de interior esquerdo. O Gabri Veiga também trabalha bastante sem bola, embora esteja longe do patamar de qualidade do Froholt nessa pressão alta. Vai ser uma máquina de domínio e de recuperação de bola, acrescentando depois também a facilidade de sair da pressão em condução e até de aparecer em zonas de finalização. E isto leva-me a outra nota, é que o plantel de Farioli é muito superior ao plantel trabalhado por Martin Anselmi, o que não invalida que o Porto esteja a caminhar para a segurança. Para já é isso que eu destaco no trabalho de Farioli. A equipa é muito mais segura de si e defende melhor porque também consegue ter um ataque mais pensado. Acho que é uma evidência. O Porto, mantendo os laterais baixos no 4-3-3 de Farioli, consegue ter uma circulação de bola horizontal para atrair e depois medir melhor os tempos de verticalizar e de meter a bola no bloco adversário. Isso não acontecia com Martin Anselmi. Já agora vale a pena destacar o trabalho de Diogo Costa, na forma como, atraindo a pressão, depois consegue distribuir para as alas e iniciar os ataques do Futebol Clube do Porto. Se ficar, é uma grande mais-valia para o início de construção. O Martim Fernandes, que está lesionado, não sabemos se vai jogar ou não a primeira jornada, pode ser uma alternativa muito válida como lateral esquerdo, lembrando que os laterais do Porto, nas dinâmicas de Farioli, não são desequilibradores, não são jogadores de faixa, podem desdobrar o extremo, mas quando a bola entra na criação, quem joga aberto é Borja Sainz e PP, embora com uma outra alternância, mas sobretudo tem um posicionamento aberto. E por isso os laterais têm outro papel, participam mais na construção, como suporte, também asseguram a transição defensiva de outra forma. Por exemplo, no golo que o Porto marca, o Martim Fernandes está fechado na zona central e consegue, com esse posicionamento, recuperar a bola. Agora, sem dúvida que a grande melhoria está no meio campo. Eu ainda coloco uma ligeira dúvida em relação ao Alan Varela, mas essa dúvida pode notar-se em poucos jogos, porque quem é que vai apertar o Porto tão alto ao ponto de obrigar Varela a jogar de costas sob pressão? Porque de frente parece-me um jogador que dá garantias ao nível do passe, consegue descobrir também variações de flanco, encontrar os extremos, portanto nesse capítulo parece-me dar garantias. E se o Porto não encontrar uma outra opção para a posição 6, é com Alan Varela que vai. Eu vejo a grande dificuldade até ao momento, e que se calhar separa o Porto de uma candidatura até mais firme ao título, na questão do ponta de lança e na forma como o ponta de lança se liga com a equipa em Samu, que é um jogador que já era exigido em apoio com o Martin Anselmi, não deixa de ser com o Farioli, sendo que o Porto precisa ter os interiores enquadrados mais vezes, precisa de um avançado que consiga criar essas relações, porque será a melhor equipa quanto mais vezes consiga fazê-lo. Boas notas também para o PP e para o Borja Sainz, sendo que o William Gomes pode ser uma alternativa muito válida, quer para um lado,
quer para o outro. Depois, a nível defensivo, o Benarek é um jogador que consegue trazer de facto alguma calma, alguma experiência, alguma liderança. Vamos ver se a nível de construção e a nível de pressão alta, quando o Porto a fizer, se vai ser de facto esse ponto de segurança ou se também vai ser algumas vezes um jogador de comprometer, sendo que a experiência na Premier League não foi exatamente a mais feliz, pelo menos em termos de segurança exibicional, porque esteve lá há bastante tempo, mas baixa um patamar para a Liga Portuguesa e é importante para o Porto estabilizar defensivamente. Agora, a forma como ataca já vai dar essa segurança diferente a atacar, porque a equipa está mais junta. Por isso, acho que o trabalho tático de Farioli transmite, em primeiro lugar, esse pragmatismo e essa estabilidade. Depois vamos ver se consegue subir o tom nas exibições, porque apesar de tudo, e eu percebo o entusiasmo, porque o Porto vem de exibições muito pobres durante a época passada, mas também não está a ser uma equipa verdadeiramente dominadora e que subjuga os adversários a 100%. Rui, para nos focarmos aqui um pouco na tecla do Rodrigo Mora, porque é o menino prodígio do Dragão, onde é que o vês a encaixar no 11 do Porto? É mais a médio interior ou a partir da esquerda? Eu encaixaria o Mora em 4 posições, até em médio interior esquerdo, a médio ala esquerdo, extremo esquerdo, ou médio ala extremo direito, até não sendo obviamente a posição preferencial, mas até a falso 9 também o podia ver e acho que poderia ser opção. No entanto, aquilo que me parece, e olhando para aquilo que tem sido a pré-temporada do Futebol Clube do Porto, que é curta, mas já tivemos a oportunidade de ver 2 jogos, a Farioli vê-o mais como um médio interior esquerdo, uma alternativa ao Gabri Veiga, sendo que tem predileção pelo Gabri Veiga em relação ao Rodrigo Mora. É uma situação que me custa imenso como adepto de futebol e fã do Rodrigo Mora, porque acho que o Rodrigo Mora é um jogador absolutamente excepcional. O Futebol Clube do Porto apurou-se diretamente para a Liga Europa muito graças àquilo que a Rodrigo Mora contribuiu, principalmente na segunda metade da temporada, também porque na primeira somou muito poucos minutos de utilização, mas foi um jogador absolutamente determinante para o Futebol Clube do Porto fazer a diferença. Agora, o Tomás tem toda a razão quando diz que o 4-3-3 não é a estrutura melhor para o Rodrigo Mora encaixar. Isto porquê? Porque, ainda falávamos há pouco dessa questão, o ala esquerdo, extremo esquerdo do Futebol Clube do Porto é um jogador para estar à largura e não tanto para vir buscar movimentos interiores, e só isso já reduz o papel de Rodrigo Mora, que teria que ser sempre um jogador para vir dentro, para procurar criar desequilíbrios no 1 contra 1. Portanto, só há a partir daí 2 hipóteses. A de médio interior esquerdo, que é onde ele tem vindo a jogar e creio que é mais desequilibrador do que o Gabri Veiga, porque tecnicamente é prodigioso, independentemente de gostar também do Gabri Veiga como jogador, mas o Rodrigo Mora, do ponto de vista técnico, é um jogador absolutamente superlativo. E a outra é falso 9, nunca foi experimentado, neste patamar, mas creio que em termos de apoios frontais e na capacidade que poderia dar e desenvolver com os médios interiores do Futebol Clube do Porto, poderia ser uma mais-valia, mas creio que está tudo muito bem pensado por Farioli em relação ao Farioli tem preferido sempre avançados mais possantes, com outra presença. Aliás, o Luke de Jong também e o Luke de Jong não vai por acaso. Sentido. E parece-me uma excelente opção do Porto, mais não seja, e não sei exatamente que papel vai ter, mas mais não seja para ter uma alternativa sempre válida nas segundas partes, quando o Porto quiser ter outro tipo de presença na área, e mas é um cabeceador exímio. Mas não excluo que vá ser titular em alguns jogos. Minimamente não ponho de parte esse não me parece a figura ideal para o tipo de jogo que Farioli procura, mas tendo em conta a comparação com o Samu e as dificuldades de ligação do Samu, também não me parece impossível. Exatamente. Agora, há também um aspecto que nós temos que considerar, também temos que considerar obviamente para Sporting e para Benfica, mas principalmente no Futebol Clube do Porto, eu penso que o plantel ainda vai sofrer alterações até ao final da temporada. Eu creio, até ao final da temporada não, até ao final do mercado, ou seja, final de agosto, início de setembro, porque a data ainda não está definida. Eu creio que o Futebol Clube do Porto vai ter saídas e saídas importantes. Coloco claramente o Diogo Costa e o Samu à cabeça das possíveis saídas que o Futebol Clube do Porto terá até ao final do mercado, e isso, do meu ponto de vista, obrigará o Futebol Clube do Porto a procurar também soluções para essas posições, independentemente de parecer que o Cláudio Ramos
é um guarda-redes interessante, mas não tem, e de longe disso, o nível do Diogo Costa, e De Jong seria curto para a posição de avançado centro, porque não conto com o Denis Gu para este patamar, não me parece ser possibilidade como titular ou até suplente para ser utilizado na equipa do Futebol Clube do Porto. E obviamente olho para a notícia do jornal O Jogo de hoje, terça-feira, e deixa-me dizer que até porque é um aspecto interessante, porque está a ocorrer ao mesmo tempo que nós estamos aqui a conversar, o Skeldrup foi o jogador que o Benfica colocou na conferência de imprensa pré-jogo, o que poderia indiciar aqui alguma coisa, mas pronto, fica aqui este à parte, e esse qualquer coisa é que será titular no jogo de amanhã, porque seria muito estranho que um jogador suplente no jogo de amanhã fosse chamado à conferência de imprensa. Não seria, obviamente, a primeira vez, mas neste caso seria até, por parte da estrutura do Benfica, algo estranho, face até ao facto de não ter sido utilizado no jogo da Supertaça. Mas regressando ao Futebol Clube do Porto, parece-me claro que o Futebol Clube do Porto, e olhando, e cá está citando o jornal O Jogo de hoje, o Farioli acha que o Futebol Clube do Porto precisa de mais 4 reforços, creio que é um defesa central, um lateral esquerdo, um 6 e um extremo direito, e eu estou completamente de acordo. Agora, para isso acontecer, o Futebol Clube do Porto terá que fazer vendas, não só dos jogadores que são claramente sedentários, e aí o Futebol Clube do Porto e André Vilas-Boas têm tido o mérito esdrúxulo na forma como têm conseguido transferir jogadores por preços bem acima do que aquilo que eles valem, e sobretudo pela forma sagaz como têm atacado o mercado, porque tem sido muito, muito inteligente, e sobretudo parece-me, e é inquestionável, que Frau Holt até ao momento tem sido a principal revelação da pré-temporada, porque era um jogador menos conhecido. Daquilo que eu conhecia do jogador e já o tinha visto a jogar no Copenhaga, não me surpreende totalmente a forma afirmativa como entrou no Futebol Clube do Porto, mas não esperava tanto em tão pouco tempo. E Frau Holt já não só conseguiu um feito importante, ou seja, impor-se como titular na equipa de Farioli, como também me parece, e por também situações que tenho lido nos últimos dias, que Frau Holt neste momento até consegue ser, em comparação com o Richard Rios, um jogador que é visto como mais interessante, e esse aspecto parece-me um aspecto curioso na forma de atacar o mercado, ou seja, o Benfica contrata por 27 milhões mais qualquer coisa o Richard Rios, um jogador já feito e que está claramente sobrevalorizado em função daquilo que realmente vale, e creio que o Benfica gastou muito dinheiro em Richard Rios, quando antes do Mundial de Clubes provavelmente conseguiria esta operação por menos de 20 milhões de euros, para não dizer 15, 16 milhões de euros, enquanto o Futebol Clube do Porto comprou um jogador claramente a olhar para o futuro. Não me parece que se o jogador tiver este rendimento, e já da forma como já tem sido falado, até porque o encontro com o Atlético de Madrid favoreceu claramente essa situação, não parece ser um jogador, tal como o Richard Rios, que ficará muito tempo no futebol português, o que será uma pena, mas acredito claramente que Frau Holt será um dos jogadores a chamar claramente mais a atenção no campeonato português. Para rematar em relação ao Futebol Clube do Porto, concordo com o Tomás em tudo em relação ao Bednarek. Agora, eu continuo a ter dúvidas sobre quem é o melhor parceiro para Bednarek. Acredito que Prepitch pode vir a ter no futuro uma maior preponderância do que o Neoen Pérez como titular do Futebol Clube do Porto, mas não excluo, e volto a dizê-lo, a possibilidade do Futebol Clube do Porto contratar um defesa central, e volto a frisar, creio que Farioli em 2 semanas já fez muito, 2-3 semanas já fez muito no Futebol Clube do Porto, e é a tal questão que nós falávamos. Anselmi chegou, falou muito, mas operacionalizar foi muito, muito, muito curto. Farioli não falou tanto como costuma falar, falou menos até no Futebol Clube do Porto do que é habitual, e sem dúvida nenhuma que já se percebe em 3 semanas que o Futebol Clube do Porto está num patamar bem interessante e pronto para entrar numa nova temporada. Terá um rumo tático, depois os objetivos serão analisados durante a temporada. Exatamente, é aquilo que tu disseste, Tomás. Hoje vê-se um Futebol Clube do Porto claramente mais seguro, é um Futebol Clube do Porto com ideias, e o facto de estar mais forte também em momento ofensivo passa também pela maior segurança que tem em momento defensivo. Mas tenho uma curiosidade, Rui, porque os 2 jogos de pré-temporada não permitiram exatamente, pelo tipo de adversários, o Porto não esteve instalado no último terço, certíssimo, a ter de trabalhar a criação, a ter de encontrar janelas de oportunidade. Por isso ainda me falta perceber, e com curiosidade, como é que a equipa se vai comportar. Eu concordo totalmente contigo, será um dos aspectos a ver. Veremos se iremos ver na primeira jornada, talvez não, porque a equipa do Vitória provavelmente vai querer jogar olhos nos olhos com o Futebol Clube do Porto. Veremos, ainda é cedo para tecermos grandes considerações sobre o Vitória.
Tratados os grandes, seguimos para as equipas qualificadas para as provas europeias, focando-nos primeiro no Braga, que também trocou de treinador. Com Carlos Vicens, ex-adjunto de Pep Guardiola, os minhotos muito têm privilegiado a posse de bola, mas Rui parece, por enquanto, faltar ainda algum rasgo individual que agite os ataques. É uma posse de bola bastante pífia, a verdade é essa, e o Carlos Vicente pode dizer que as coisas estão a correr muito bem, que os jogadores estão muito felizes, mas a verdade é que o Sporting de Braga, para passar um adversário sofrível como é o Levski de Sofia, precisou de ir ao prolongamento num jogo em casa que teria a obrigação de ganhar. Eu creio que a equipa do Sporting de Braga tem muito bons jogadores, acho que é uma equipa que cresceu muito em termos de qualidade individual. Há mérito de Carlos Carvalhal na forma como lançou alguns jovens que são opção ou deviam ser mais opção por parte de Carlos Vicens, mas eu creio que Carlos Vicens tem que rapidamente perceber que uma equipa sem largura vai ter muita dificuldade em conseguir desbloquear, por exemplo, blocos baixos, porque a verdade é que as equipas que se deslocam a Braga vão se apresentar muitas vezes em blocos baixos e até fora de casa vão procurar dar a iniciativa ao Sporting de Braga. O Sporting de Braga não renega essa iniciativa, mas tem muitas dificuldades em encontrar largura, porque muitas vezes essa largura não existe, e sobretudo tem muita dificuldade em ligar criação com finalização, seja por dentro, seja por fora, e sobretudo se o adversário for sagaz a preencher o corredor central, esta equipa do Sporting de Braga tem muitas dificuldades. Eu creio que Carlos Vicente precisa rapidamente de repensar aquilo que está a fazer na equipa do Sporting de Braga, nomeadamente do ponto de vista estrutural e da própria ideia e modelo de jogo, porque pode vir a ter dissabores no futuro se não mudar rapidamente a forma como pensa elaborar as jogadas para chegar às zonas de finalização, e até a aposta em alguns jogadores, não só do ponto de vista posicional, que não me parecem estar a jogar nas posições em que se sentem mais confortáveis, mas também por algumas injustiças que têm cometido nas escolhas dos 11. E esse aspecto parece-me um aspecto muito importante, até porque já sabemos que António Salvador não costuma ter muita paciência. Tomás, o que é que te parece? Este jogo está a ser incubado em Braga. Acho que a afinação terá de acontecer o mais cedo possível. Já se notaram ligeiras melhorias do primeiro para o segundo jogo, desde logo com a entrada do Roger, que dá muito mais amplitude e referência ao corredor direito do Braga, mas terá de acontecer de forma mais consistente, com mais criatividade na zona central. O Ricardo Horta, como avançado móvel, trouxe alguma mobilidade, mas por exemplo o Gorbi não parece ser a figura ideal para o meio campo do Braga. Acho que há outras opções que podem ser compatibilizadas, desde logo, e na minha opinião, com o Salazar noutras funções que lhe deem mais protagonismo na zona central do que este papel sobre a esquerda, e eu percebo a ideia de ter um jogador destro que possa depois servir as diagonais, neste caso o Dorgel, ótimo jogador que o Braga contratou. Verdade. E que já foram promovidas de alguma forma neste segundo jogo com o Levski, mas é preciso ter mais amplitude, é preciso ter mais alternância pelos três corredores, jogadores talhados para cada função. Por exemplo, o Leonardo Lelo teve também um papel muito interessante na entrada que teve contra o Levski, e acima de tudo beneficiar o conforto dos jogadores. Parece-me que a ideia de Vicens foi encontrada, a ideia estrutural de Vicens foi encontrada bastante cedo, só não sei ainda se é a ideia certa para o Sporting de Braga, sobretudo com este encaixe de peças no puzzle do Sporting de Braga, nomeadamente na questão do Salazar. Também é preciso perceber o que pode trazer o Paulo Vítor como avançado. Acho que pode ser um jogador mais de ruptura e agressividade para criar espaços entre linhas para o Ricardo Horta, para o Salazar, para o próprio Dorgel. Também não sei exatamente se o Vítor Carvalho vai manter este papel de lateral direito, que depois procura a zona interior como médio quando a equipa está a atacar. Por isso acho que o Braga tem de ser uma equipa muito mais imprevisível e dinâmica. Acho que isso ainda não existe no trabalho de Carlos Vicens. Claro, fica obviamente uma margem de manobra ainda existente, porque é um início de trabalho. Claro, e por isso ainda que o treinador da época passada não tenha tido margem de manobra nenhuma. Exatamente, eu acho que a margem de manobra vai até certo ponto, sobretudo os dois adversários que o Braga já conhece das pré-eliminatórias. Só há um caminho, que é entrar na fase de Liga. Não vejo outro cenário possível desde já. E vejamos que o Cluj está a fazer um início da época a nível interno absolutamente terrível, está perto até da zona de despromoção, perdeu a Supertaça também, e os únicos resultados positivos na verdade têm acontecido nas provas europeias, mas contra adversários fáceis. Agora o Sporting de Braga não pode pensar em outra coisa senão ganhar já o jogo na Roménia,
para ter tranquilidade no segundo jogo diante do Cluj, já em Braga, com o tal jogo que será um jogo interessante durante o fim de semana, que é o jogo diante do Tondela, porque também é um recém-promovido à primeira divisão. Quanto ao Santa Clara, manteve o treinador Vasco Matos para a aventura na Liga Conferência e, por exemplo, foi ao Alverca buscar Anthony Carter, o australiano que acabou a época passada como o melhor marcador da segunda Liga. Tomás, podemos esperar mais uma campanha dos açorianos a andarem lá em cima, que vai depender muito também do quão longe chegarem na Europa? O Santa Clara também foi feliz na disposição do sorteio que teve para chegar à Conference League. Acho que é possível que consiga lá chegar. Agora parece-me que a equipa segue muito a continuidade, quando idealmente poderia precisar de mais recursos ofensivos para cimentar o estatuto que quererá cimentar. Não me parece que o Santa Clara tenha a obrigação ou a exigência de andar novamente em lugares europeus. Parece-me que o objetivo será mais realista do que isso, e o Vasco Matos, por um lado, consegue garantir essa estabilidade, mas o próprio plantel tem uma estabilidade muito rara dentro da classe média-baixa do futebol português. O Anthony Carter é uma garantia de golos, pode ser interessante, mas também é preciso perceber que o Alverca lhe dava muito mais oportunidades do que se calhar o Santa Clara lhe vai dar de um modo geral. Tenho essa dúvida, porque o Santa Clara, independentemente do adversário, é uma equipa que prefere defender mais baixo, explorar os espaços com o Gabriel Silva, com o Vinícius Lopes, tendo um avançado mais posicional, apostando na coesão e num bloco mais compacto para não dar tanto espaço e tantas oportunidades ao adversário, mas não sei exatamente se isto será suficiente para repetir a campanha da época passada. Acho muito difícil que isso possa acontecer, ainda mais se garantir, e esperemos que isso possa acontecer, a entrada na Conference League, porque aí a jogar 2 vezes por semana parece-me inviável andar tão em cima na tabela da Liga Portuguesa. Concordo totalmente. Sim. E será que face estes desafios que a nova época vai proporcionar, Rui, será que Vasco Matos vai alterar alguma coisa no modelo de jogo que vinha a apresentar no Santa Clara? Não acredito que vá alterar nada. Aliás, os próprios 2 jogos que já vimos até agora mostraram Santa Clara muito igual àquele que era da época passada. Aliás, até já um dos jogos utilizou 11 jogadores da temporada passada. Portanto, acredito que continuará a ser uma equipa que vai privilegiar a organização defensiva coriácea e depois o tal momento da metamorfose da transição em contra-ataque e ataque rápido. Creio que também pode ter soluções em ataque posicional se procurar trabalhá-las um bocadinho mais, mas não me parece ser essa a prioridade de Vasco Matos. Agora também temos que perceber se Vasco Matos, se conseguir chegar à fase de grupos da Liga Conferência, não vai ter uma valorização tão grande no mercado, tal como aconteceu na temporada passada, e, por exemplo, dar um salto para o Campeonato Brasileiro, porque já sabemos que é pretendido por várias equipas. E passa também muito por aí o sucesso de Vasco Matos, conseguiu uma campanha notável pelo Santa Clara e que me parece claramente irrepetível nesta temporada, não porque perdeu muitos jogadores, perdeu um jogador que me parece importante, o Ricardinho, que nem sempre foi titular, na verdade, mas que é um jogador que era capaz de fazer a diferença. Foi a grande perda do Santa Clara até o momento, e vamos ver também o que é que vai acontecer até 31 de agosto ou início de setembro, quando fechar o mercado, porque é possível que algum destes jogadores do Santa Clara venha a ser valorizado e possa vir a ser transferido, e em termos de aquisições foi muito buscar os 2 jogadores do Alverca que fizeram a diferença na segunda liga, principalmente o Anthony Carter como goleador, mas também o Brenner Lucas como criativo, porque depois, por exemplo, a aquisição do Paulo Victor para lateral esquerdo não me parece de grande preponderância para a equipa. Creio que o Mateus Pereira cumpre bem esse papel, e em caso de necessidade o MT também pode fazer esse papel. MT que é um jogador que está a fazer falta neste início de temporada e que acredito que, recuperando, esteja completamente apto para ser uma arma muito, muito importante para os próximos 2 jogos da equipa do Santa Clara, contando obviamente que o Santa Clara passe o Larne na Liga Conferência. Para darmos também atenção às 2 equipas que foram promovidas esta época à Primeira Liga, vamos começar aqui pelo Alverca, e os ribatejanos trocaram de treinador e apostaram em Custódio. Tomás, será que tem equipa para um regresso suave
ao principal campeonato. Sinceramente, não faço a mais pequena ideia, porque o Alverca mudou todos os jogadores do plantel. Se não estou em erro, só ficou o Diogo Martins. Portanto, exatamente. Eu gostava de te responder essa questão, mas não faço a mais pequena ideia. É impossível. Tem um novo treinador, tem uma série de jogadores, alguns deles com potencial incluindo Gonçalves jovens, o lateral. Sim, o Naves do Palmeiras, também um jogador com algum estatuto, e mais alguns, mas é-me impossível, sinceramente, nesta altura, dizer o que pode ser o Alverca. O Tondela, apesar de tudo, e perdendo o treinador, é verdade, mesmo assim tem uma base que sobra da época passada, que dá mais garantias, eu diria. Se me perguntas o que é mais provável, é o Tondela conseguir dar alguma sequência ao Alverca. Em abstrato, eu diria o Tondela. Mas depois é preciso perceber também se o Alverca, com Custódio, consegue formar uma equipa dentro dessas mudanças tão profundas que foram feitas. Depois, há equipas que dificilmente vão andar mais acima do que andaram na época passada. Por exemplo, o AFS, uma equipa que teve muitas dificuldades na época passada e que imagino que possa repetir essas dificuldades. E há equipas que eu tenho particular curiosidade, não tanto pelo plantel, mas mais pelos treinadores. Eu acho que o futebol português está em mudança, e isso acontece também na segunda divisão, em alguns casos. Treinadores que fizeram um percurso muitas vezes de baixo para cima, passando por diversos contextos, como treinadores principais, treinadores adjuntos, até estruturas de scouting em muitos casos, projetos globais em que participaram. Eu acho que isso é interessante. Finalmente estamos a valorizar as competências e os percursos mais do que o nome e o estatuto barato, sabe-se lá de onde. Isso é importante. Depois pode bater em muitos casos na fragilidade do projeto, na fragilidade do investimento, da paciência dos presidentes. Li ontem, já não sei exatamente onde, um gráfico sobre o investimento do futebol português, e praticamente só os grandes e o Braga investem. No caso de estruturas mais cimentadas como o Famalicão e o Casa Pia, eu acho que há margem para se valorizarem, não só na proposta de jogo, também a nível individual, como tem acontecido. O Estoril trouxe mais experiência, por exemplo com o Ferro ou com o Pizzi. Também tenho curiosidade para perceber em que estado estará o Patrick de Paula, um jogador que prometeu tanto e deu pouco até ao momento. E há um caso sempre difícil de antever, que é o Vitória. Parece-me que o Vitória respondeu às lacunas do plantel, mudou a baliza, contratou o Ndói para o ataque, um jogador que talvez possa dar outra presença física e na relação com a baliza. O Camará foi o grande destaque da pré-temporada. Acho também que o Miguel Nóbrega é um central de mais-valia para uma equipa como o Vitória, muito agressiva a antecipar, também com alguma qualidade na construção. Mas o Vitória é um clube muito específico e na exigência que coloca quer aos treinadores, quer aos jogadores. Ali há pouco um rumor, não faço ideia se é verdade, espero bem que não, sobre alguma insatisfação da direção e do Luís Pinto, não sei se mútua ou se apenas de um dos lados, mas é importante dar estabilidade, porque o Vitória tem sido um carrossel de treinadores. Sim. E o Luís Pinto também parece que é um treinador com potencial para estar na primeira divisão. Vamos ver como corre. Eu acho que esse rumor tem muito a ver com e não deviam contar absolutamente para nada com as derrotas diante do Geral do Amador em casa e diante dos Chaves, que marcaram as últimas semanas do Vitória. E sim, já há contestação por parte de alguns adeptos em relação ao novo treinador. Eu acho que é tudo muito, muito prematuro. Acho que o Vitória tem condições para fazer uma época a lutar pelos lugares europeus. No entanto, tenho mais curiosidade em relação àquilo que o Famalicão pode oferecer. O Famalicão até ao momento conseguiu manter grande parte do plantel da temporada anterior. Exatamente, fez contratações cirúrgicas que me parecem muito na linha daquilo que Miguel Ribeiro normalmente costuma fazer. São provavelmente as duas equipas que eu acho que têm mais capacidade para se envolver na luta pelas competições europeias. Talvez o Estoril também possa vir a fazer uma boa campanha, à semelhança do que aconteceu a época passada, mas aquilo que me parece, e as minhas ideias coincidem muito com as de Tomás, só queria referenciar que o Rio Ave é uma equipa que me coloca muitos pontos de interrogação, não só pela questão do treinador não ter qualquer experiência como treinador principal neste patamar e, sobretudo, ter uma primeira experiência num clube da dimensão do Rio Ave. Os próprios reforços e a possível saída do Clayton criam muitas dúvidas sobre também a construção. Também há esse fenómeno plantel a acontecer, das ligações Exatamente. Com redes de multiclubes, e que papel Verdade. Resta para os clubes portugueses nessa hierarquia.
Sem dúvida nenhuma. Agora, obviamente, aquilo que me parece é que estes plantéis vão sofrer ainda muitas transformações até ao final do mercado e vai haver jogadores que vão sair, vai haver jogadores que vão entrar e creio que esse aspecto acabará por ser determinante. Mas nós, para fazermos uma análise mais correta e justa, porque a verdade é que nós não tivemos acesso a jogos de pré-época de vários destes clubes, teremos as primeiras jornadas de campeonato e provavelmente antes da paragem, ou seja, na paragem para os jogos das seleções para a Liga das Nações, teremos aqui uma oportunidade ótima de analisar corretamente após 4, 5 jornadas de campeonato, aquilo que vale cada um destes contendores. Parece-me, e sublinho a ideia do Tomás, as equipas que à partida me parecem mais frágeis são obviamente as duas que subiram, o AVS ainda mais frágil talvez do que essas duas, mas tudo isto pode mudar e até também o conjunto de jogos que marcam estas jornadas iniciais, quem são os adversários, vão marcar muito este início de temporada. Espero sim é que haja muito mais paciência, não acredito muito, quer na primeira liga, quer na segunda liga com os treinadores, para que não haja o festival de despedimentos que houve na temporada passada em ambos os campeonatos. Para encerrarmos o episódio, eu gostava de vos fazer umas perguntas de resposta mais direta e apelando também ao vosso poder de síntese para embrulharmos aqui as vossas opiniões em relação a esta edição do campeonato. Tomás, que treinador ou equipa esperas que seja a surpresa desta primeira liga? Eu vou responder o Moreirense, porque a maior parte das equipas já são conhecidas da época passada, o Estoril, o Famalicão, por isso vou para Moreirense. Rui? Moreirense também. Já agora. Não falámos do Gil Vicente, mas pode ser interessante também. Há algum investimento interessante. Sem dúvida, creio que falta ainda reforçar o ataque e é por isso que eu digo, há questões que nós só vamos ser exatamente coerentes a responder e de forma total a partir do momento em que vimos todas as equipas e sabemos quais serão os plantéis absolutamente fechados. Rui, dos plantéis e jogadores que já cá estão, quais são aqueles que tens mais curiosidade de ver fora dos 3 grandes? Pois, percebo. Claramente os reforços do Sporting Clube de Braga. Eu sei que é praticamente o quarto grande e é injusto estar a trazê-los para aqui, mas parece-me que o investimento que o Sporting de Braga fez nesta temporada, nomeadamente em jogadores como o Paulo Victor e no Dorgeles, eu creio que será muito interessante ver até que ponto o Sporting de Braga vai conseguir imiscuir-se na luta pelo título ou por um eventual terceiro lugar, se alguma coisa correr mal ou muito mal com uns dos 3 grandes. Agora, há vários reforços que me parecem ter um potencial interessante. O Tomás tocou num jogador que eu apreciei particularmente quando era sub-20, que é o Patrick de Paula. Eu creio que poderá ser um jogador que, se tiver aqui a capacidade de renascer do ponto de vista mental, pode ser um jogador muito importante para a equipa do Estoril, mas aquilo que se nota é que há cada vez um olhar mais pormenorizado das estruturas do futebol português para aquilo, para que são para as plataformas digitais que oferecem a capacidade de contratar jogadores, e creio que há cada vez mais critério na forma como se é contratado. E quando falha essa capacidade para ter critério, é porque alguma coisa está a ser feita de mal nesses clubes, e creio que esse ponto é um ponto essencial para olharmos também no decorrer da temporada. Eu vou responder as duas equipas que têm trazido mais surpresas boas, porque também têm um scouting mais metódico e criativo, Famalicão e Casa Pia. Certíssimo. Tomás, achas que a competitividade média do campeonato vai aumentar? Acho que sim, na linha daquilo que ia dizendo, treinadores mais capacitados, mais competentes, que subiram a pulso, com méritos e atenção, ter méritos não quer dizer que todos eles vão fazer um trabalho magnífico, mas não estão onde estão ao acaso, e eu acho que isso é sempre um sinal de competitividade e de justiça desportiva, vá lá. Depois há muitos problemas que já falámos e que teremos tempo para abordar, mas acho que sim. Rui, também és otimista? Qualidade, acredito que possa vir a melhorar. A diferença pontual não creio que vá ser muito diferente em relação àquilo que tem sido nos últimos anos, ou seja, vai haver um fosso muito grande entre os 4 da frente para ser correto, e os restantes clubes. Creio que haverá uma capacidade de maior equilíbrio, provavelmente ali entre o 5º e o 7º lugar em relação ao 4º, mas a partir daí vão ser equipas que vão lutar para se manter na primeira divisão, e quem conseguir escapulir, se quisermos, aos últimos 3 lugares da classificação, vai tentar, obviamente, conseguir a salvação o mais depressa possível. E finalmente, Rui, acabando em ti,
Com a saída de Gyökeres, qual é o avançado que esperas que seja o mais dominador em Portugal? Pavlidis, sem dúvida absolutamente nenhuma, creio que é um avançado completíssimo, já está habituado a jogar no Benfica. Vamos ver como é que funciona em dupla com o Ivanovic, eu creio que tem tudo para funcionar bem e inclusive essa própria dupla pode ser, se quiseres, a substituta do Gyökeres como protagonistas, neste caso duplos, mas no outro caso o protagonista individual dos 2 últimos campeonatos. Com os dados que temos, Pavlidis, sem dúvida, mas acho que o Sporting escolheu bem o Luís Soares. Acho que é um avançado que vai ter muito impacto no futebol português. Não sei ainda medir exatamente que impacto, mas acho que foi uma boa escolha. E fechamos assim este longo mas necessário lançamento desta edição da Primeira Liga. A edição e sonoplastia deste episódio fica a cargo da Salomé Rita. Muito obrigado por nos ouvirem. Para a semana cá estaremos. Um abraço. Grande abraço a todos. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o 3º livro. Expresso. Liberdade para pensar.